Essa é uma coruja que normalmente você encontra em cemitério, né? Ela vai atrás de ratos, de insetos, ela vai atrás do alimento dela, institui territórios. Porém, ela é uma coruja branca. Então o que a pessoa acaba associando? Poxa, eu vi um espírito no cemitério, eu vi uma coisa branca voando no cemitério. É um espírito. Ai, agora esse espírito está me perseguindo, está aqui na minha casa, está no telhado. Então a pessoa fica com isso na cabeça. Meu nome é Antônio Fernando, sou da turma do Gavião, sou educador ambiental. Eu faço esse trabalho aí junto com o Diego Bittner e com as nossas aves de rapina. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado. Como que é o nome desse menininho que tá com você aí? Esse daqui é o Snow, ele é uma coruja suidara, né, que ela é minha de estimação e acabou virando um dos integrantes aí da turma do Gavião aí na parte de educação ambiental. Por ser uma ave bem tranquila, bem sossegada, ela desempenha aí uma grande função aí para estar passando ensinamento aí para o pessoal aí que acompanha a gente. Antes de começar, quantas vezes já tentaram jogar pedra nela? E quantas pessoas ela já anunciou que ia morrer? Nessa daqui ninguém jogou pedra, porque eu não deixo. Mas Sim. é assim, existe sim um torno das corujas, né? Por ela ser um símbolo de sabedoria e ao mesmo tempo também ser associada a coisas, a mau agouro, né? As pessoas têm um pouco de medo, misticismo em cima das corujas, né? E assim, é a falta de conhecimento. Por isso que nós trabalhamos essa parte de educação ambiental com elas, para desmistificar tudo isso, para as pessoas entenderem que as corujas na verdade elas não trazem nenhum problema, muito pelo contrário, né? Elas trazem muitos benefícios para as pessoas, né? São controladoras de roedores, de insetos. Algumas espécies de corujas consomem insetos que às vezes podem ser nocivos para lavouras e até mesmo para residências, né? Então assim, as pessoas às vezes associam coisas que já vêm desde os avós, né? E atribui muitas coisas que viu de forma empírica à realidade. Como por exemplo, essa é uma coruja que normalmente você encontra em cemitério, né? Ela vai atrás de ratos, de insetos, ela vai atrás do alimento dela, institui territórios. Porém, ela é uma coruja branca. Então o que a pessoa acaba associando? Poxa, eu vi um espírito no cemitério, eu vi uma coisa branca voando no cemitério. É um espírito. Ai, agora esse espírito está me perseguindo, está aqui na minha casa, está no telhado. Então a pessoa fica com isso na cabeça. Mas mal sabe ela que é uma coruja, que é um bicho que vem para trazer muitos benefícios, em vez de trazer toda essa coisa crendice que não é verdade. Não, legal. E como foi que você entrou no Turma do Gavião? Fui convidado pelo Diego Bittner em 2020, né? Eu sou bem recente aí na turma aí, mas já trazendo já uma carga de experiência já na educação ambiental. Eu tenho como formação biólogo já, há 17 anos já sou formado, e também me graduei em veterinária. Então eu vim aí agregar um pouco mais o meu conhecimento, essa parte de educação ambiental aí, junto a ele. E ela já tá no tamanho dela adulta, já tem idade adulta, é um filhote ainda? O Snow já chegou já na maturidade sexual, né? Que nós podemos falar aí que já é um animal, já é uma ave que já pode se reproduzir, né? Ele já apresenta alguns comportamentos reprodutivos já, ele vocaliza bastante, que é uma das características aí das corujas. O que é esse vocalizar? Caramba, até me assustei. Ele quer voar, ele quer ir pro ponto mais alto. Mas o Quietinho, Snow. que é o vocalizar? Cara, ele é uma gama de sons que ela pode emitir de acordo com o que existe a necessidade. Como por exemplo, se ele quiser atrair uma fêmea, ele vai ter um tipo de canto característico, né? Se ele quiser, de repente, acuar uma outra coruja que está invadindo o território dele, ele pode também emitir um tipo de piado característico. Ele pode querer te afugentar, e é aí que acontece as questões da pessoa falar, nossa, é um espírito, é algo nesse sentido, que parece muito às vezes um som de um tecido rasgando, né?
esse é um dos nomes populares da coruja, né? Rasga-mortalha, né? Porque parece que tá rasgando um tecido. Então são várias vocalizações para determinados tipos de necessidade dele. Aqui na nossa região, quantos tipos ou espécies de corujas existem? Olha, catalogado assim que nós podemos assim falar, a gente tem em torno aí, tem coruja suindara, coruja buraqueira, né, que é aquelas corujinhas que a gente vê em estádio de futebol, em campo, corujinha do mato, coruja orelhuda, que já é uma espécie mais ou menos do porte dele, um pouco maior, tá? Existem outras espécies que nem o mocho-diabo, que é uma coruja maior que esse daqui, porém ele é todo preto, né? E ele tem aquelas estruturas de penas que o pessoal confunde muito com chifrinhos, né? Sim. Que são estruturas bem pontiagudas e grandes, né? Por isso que associa. Que era a orelha. Por isso que se associa ao nome mocho-diabo, porque ele adota uma postura comprida, né? E com aqueles dois chifrinhos, né? Que o pessoal fala, né? Então o pessoal associa um diabo, né? Então a gente joga aí, nossa região aqui, umas 10 espécies, por aí. 10, 15 espécies. Qual é a maior espécie? Que tamanho que ela atinge? Hoje nós temos no Brasil, é o bulbo virginianus, né? Inclusive a turma do Gavião tem 2 espécies, né? Tem um casal, né? Ele é uma ave aí que chega em torno aí do seu 1 metro, 1,20 m de envergadura, né? Pesa em torno, as fêmeas pesam em torno de podem chegar até 1,4 kg, né? Os machos um pouco menores, né? Eles são, a característica das aves de rapina é os machos um pouco menores. Então ele pode chegar a 1,1 kg, 1,2 kg, né? Já é uma ave de rapina bem poderosa. Bacana, muito bacana. Observando assim e vendo, né, a beleza desse animal, acredito que ele deve estar até ameaçado também, né? Porque quem não entende as coisas costuma ou se afastar ou destruir. Esse é o lema da ignorância, né? Exatamente. Então, como que tá a situação dela hoje na fauna brasileira? Hoje nós temos, inclusive, uma espécie de coruja, que é a coruja dos banhados, né? Ela é ameaçadíssima de extinção, né? Tem um trabalho que o pessoal faz aí, inclusive áreas que conseguiram, que é o ponto mesmo onde elas se reproduzem, conseguiram isolar alguns pontos para tentar perpetuar essa espécie. No caso da espécie do snow, é uma ave que tem uma certa abundância, não está ameaçado de extinção, né? Mas assim como a coruja dos banhados, também tem outras espécies aí que são ameaçadas, principalmente as mais florestais, né? Que aí elas perdem habitat e acabam tendo esse problema aí de reprodução, procurar alimento. No caso dessa coruja, ela já é uma coruja que se adapta muito bem a qualquer ambiente, inclusive aqui nos centros urbanos você encontra bastante. Dessa daí. Encontra bastante. Para adquirir uma coruja dessa, você vai lá, pega no ninho, ou você tem que ir na lojinha lá certinho, comprar, tira um documento? Na verdade, assim, o que nós falamos é ir sempre pelo lado da lei, da legalidade, né? Hoje existem alguns criatórios de aves de rapina, inclusive de corujas, né? Onde você pode estar adquirindo um exemplar como o snow ou mais 3 espécies que são vendidas também, tá? E sempre ter na legalidade, você tendo o documento, você tem o sossego, né? Você não vai ter o problema de você acabar perdendo o animal, o animal é seu, você cria com responsabilidade e não vai ter problema algum, sem dizer que você não vai estar tirando uma espécie da natureza, né? Você vai ter essa consciência tranquila. E qual que é o custo para manter um animalzinho desse? Ele come muito, porque ele é pequeno, né? A gente tava entrevistando o gavião, a águia, ela cinzenta, né? Ela é um pouco maior. Mas e ele? Quanto que ele come? Olha, se nós formos cotar hoje, um indivíduo igual ao snow assim, você vai gastar em torno aí de uns R$1.000 a R$1.200 aí de ratos, né? Que é o principal alimento dele. Ratos. E como que compra esse rato? Compra por quilo? Você compra lá uns e deixa ele reproduzindo? Você tem 2 opções, né? A gente costuma sempre falar. Ou você pode criar os ratinhos e fornecer diretamente para ele, que seria uma forma mais salubre para ele estaria consumindo um alimento mais fresco.
E existem também os biotéres comerciais, que acabam vendendo em forma congelada. Aí você compra a quantidade de ratos congelados e armazena lá no freezer. E à medida que você for descendo, você descongela, deixa na temperatura ambiente e acaba dando pra ele. Igual, tem um colega que ele tem uma cobra. Ele cria uma cobra. Não sei que espécie que é, não sei te falar. Mas ele joga o ratinho vivo lá. Aí a cobra vai lá e come. Vocês dão ele vivo também pra ele ou não? Não. Todo alimento pra eles é dado abatido. Por alguns motivos, né? Uma que a gente precisa ter um controle do que as aves comem. Eles são excelentes caçadores, mas como por exemplo o Snow, a média de alimentação desse indivíduo aqui, que isso é uma coisa interessante para quem quer adquirir, é saber o que a sua ave consome, né? O Snow, eu posso falar para você, ele come em torno de 2 camundongos por dia. Então, se eu for dar 2 camundongos para ele vivo, um ele pega, o outro ele foge. Então eu não tenho controle do que ele está comendo, né? Não posso deixar lá porque o rato acaba fugindo. Sem dizer que a vizinhança me mata, né? Vai começar a aparecer rato branco na vizinhança inteira. Mas e esses ratos que correm aí no esgoto e tal? Os animais silvestres, eles comem, né? Comem. E se acontecer, tipo, se um animal desse comer, ele fica doente? O que acontece, né? Como eles são animais criados em cativeiros, então eles têm um controle de saúde bem rigoroso, né? Sim. Que nas nossas aves elas passam de 6 em 6 meses, ou dependendo, a cada 1 ano, no veterinário para fazer um check-up. Mas se tiver algum problema de saúde, ele vai constantemente, né? Mas se acaba pegando um animal desse daí, nós não indicamos, né? Porque o que acontece? Ele já vem com algumas doenças. Um rato de esgoto, ele além de vir com doenças, ele vem com contaminantes, porque ele vive num lugar insalubre, né? Então vem metais pesados, pode vir até algum resquício de agrotóxico, alguma coisa que não seja fatal para o rato, mas que para as aves de rapina com certeza vai trazer algum prejuízo. E sobre essa questão de doença, da saúde das aves? Por exemplo, um cachorro tem displasia, tem diabetes, tem um monte de coisa que o humano tem. Eu não sabia, até o meu cachorro uma vez apresentou um problema de rins. Não sabia que cachorro tinha problema de rins. Mas e as aves também têm esses problemas semelhantes aos humanos? Elas podem apresentar alguns problemas de saúde, sim, né? Não é tão comum nas aves de rapina, tá? Mas se nós pegarmos, por exemplo, algumas aves que nem papagaio, periquito, os psitacídeos em si, né? Eles têm muito problema com... Muito não, né? Desculpa, seria até leviano, mas tem problema com tumor. Tem problemas com relação à alimentação, que é um grande problema. Às vezes a pessoa tem aquele hábito de dar o cafezinho com bolacha para o papagaio, e isso não é alimentação para esse animal. Ele tem que comer a comida certa para ele, frutas frescas, uma ração extrusada feita para ele, né? E isso daí acaba trazendo inúmeros problemas de saúde para ele. O que eu poderia falar para você que poderia causar um problema de saúde, que nem o pessoal de repente, eu quero comprar uma coruja. Aí beleza, vai lá, compra coruja e não quer dar rato. Vai acabar dando carne de açougue, Sim. frango de açougue. Só que isso daí não suplementa a alimentação dele. Sério? Ele precisa muito além do que a carne que tem ali, que você está fornecendo. É mesmo? Eu pensei que a carne de açougue era melhor do que um ratinho. Não, para ele não. Porque assim, as corujas elas têm algumas características na alimentação delas, que é a absorção de vitaminas que eles acabam tirando da própria presa, né? Então assim, se você pegar o intestino do rato, é fundamental para ele tirar algumas vitaminas que na carne crua, que você daria só um pedaço de carne, ele não vai conseguir tirar, vai ficar faltando na dieta dele. E as corujas fazem o que nós falamos dos pelotes de regurgitação. Esses pelotes o que são? Tudo que ele não consegue absorver, ele acaba regurgitando. Sim. Só que uma parcela do que ele come, ele acaba absorvendo. Como por exemplo, ossos. Se você pegar um ratinho e der para ele, ele vai engolir esse ratinho inteiro, se for um rato pequeno. Sim. E ele vai depois
soltar esse pelote depois de 18 horas. Os ossinhos voltam? Voltam junto com o pelo. Só que assim, dependendo da situação que essa ave se encontra, vamos dizer assim, está trocando de penas. Ele está na época de muda, ele necessita de mais cálcio. Então você vai ver que nesse pelotinho vai ter menos osso. Então é uma questão o quê? Nutricional. Se você der só a carne crua, você não tem os ossos da onde ele vai poder tirar essa questão de cálcio. Bacana. É coisas que nós não sabíamos, ou pelo menos eu não sabia, né? É muito complexo. Sim. No mercado negro, a gente encontra uns papagaios aí por uns R$500, R$1.000, aquele que o pessoal chama de louro, que fala, né? Sim. Quanto que uma ave dessa chega no mercado negro, sim? Olha, o mercado negro que eu falo é essas feirinhas aí que rola aqui por perto. Eu não tenho essa informação precisa, né? Mas assim, o que nós mais ou menos assim imaginamos deve custar aí uns R$500, eu acho. Não tem uma definição de valor no mercado negro. E legalmente, assim? Legalmente seria mais ou menos esse valor. Se nós formos falar de uma ave legalizada, aí ele estaria em torno de R$1.800 a R$2.000. Aí entra numa questão que seria interessante, né? Falar, poxa, então eu vou comprar um ilegal. Sim. É muito mais barato. Só que aí o que acontece? Você não tem a liberdade de ter essa ave, ela não é sua, ela é da União, certo? Porque todos os animais silvestres pertencem à União. Sério? Eu pensava que eles eram livres, então quer dizer que tem dono. O governo. O governo, então tem um macaquinho lá no meio do mato, é do governo. É do governo. É do governo. Porque o que acontece? Se você captura esse animal, o governo tem depois que colocá-lo novamente na natureza. Então ele vai passar por uma instituição, ou seja, pública ou particular, mas ele vai ter que voltar para a natureza. Então quer dizer que toda aquela paca, eu comi uma paca, matei uma paca e comi. É uma coisa que as pessoas não entendem. Um animal silvestre, ele não é só meu, no caso da União. Um animal silvestre, ele não é só meu, ele não é só seu, ele não é de uma pessoa só. Ele é da União. No caso esse daqui é meu porque eu comprei, ele é legalizado, ele veio de um criatório. Mas aquela coruja que está livre, ele não é só meu, ele é nosso. Então nós temos que cuidar dele. Interessante, eu não tinha ciência disso. Ele é um patrimônio público, então você tem que preservar. Ah, mas o cara matou, peraí, por que você matou o bicho? O bicho também é meu, é do vizinho, é daquela pessoa. Ele era um bicho que fazia um controle de rato aqui. Essa é uma questão que as pessoas às vezes não imaginam, elas querem só para elas. E onde que entra a questão da ilegalidade? Como o bicho não é seu, é do governo, então ele pode restituí-lo novamente. Porém, por ele não ter vindo de uma forma legal para você, você não comprou num criatório autorizado, você vai receber multa. Você vai ter esse animal apreendido, vai receber uma multa e ainda vai responder um processo. Aí você fala, mas foi só R$500 que eu gastei. Só que a multa vai variar entre R$1.000 a R$1.500 de multa. Entende? Você gastou 500, mas se você for pego vai gastar mais 1.000, 1.500. Então aí você já está gastando quase R$2.000 com esse animal ilegal. Sem dizer que você vai responder um processo e o juiz ainda vai determinar uma pena. Essa pena pode ser prisão, no caso se ele entender que deva ser preso, que aí você pode pegar de 1 a 2 anos de cadeia pela nossa lei, ou ele pode falar para você tá pagando aí em cestas básicas, trabalho voluntário ou qualquer outra coisa. Aí você imagina, poxa, eu economizei R$1.800, não, você vai gastar mais comprando um ilegal e sem dizer a dor na consciência de você ter tirado um bicho da natureza de forma desnecessária, sendo que você tem a opção de estar comprando um que foi nascido em cativeiro. Sim, entendi. Agora uma dúvida pessoal mesmo, não tem nada a ver com animais, mas agora na parte da flora. É por isso que a gente não pode, por exemplo, ir lá no Amazonas e trazer uma semente de alguma coisa que a gente comeu lá? Eu vou dar um exemplo melhor ainda que talvez te responda. Você não pode cortar uma árvore na rua. Ela não te pertence, ela é da União. É a mesma coisa. Caramba! Você tem que pedir uma autorização
para a prefeitura da cidade, para os órgãos gestores. Eles vão analisar o seu pedido. Por que você quer que corte a árvore? Está te trazendo um prejuízo? Risco à vida? Alguma coisa nesse sentido? Beleza. Aí a gente entra com um plano de manejo dessa árvore, corta, mas essa árvore normalmente eles restituem em outras mudas. Uma muda talvez de uma outra árvore ali naquele local, que não venha trazer o mesmo prejuízo que a anterior. Sim. Qual que é a importância de usar essa ave para a educação das crianças? Primeiro pelo encanto, né? Qual é a oportunidade, você, quando era criança, qual foi a oportunidade que você teve de ver uma coruja de perto? Assim, perto, próximo, conseguir colocar a mão numa coruja? Nunca. Então essa é a oportunidade que nós damos com a educação ambiental na turma do Gavião. É você ter esse contato com a ave, é você conhecê-la para respeitar. Sem você conhecer, nós vamos cair naquele círculo vicioso do preconceito, da falta de conhecimento. A gente até brinca, né? Depois que você acaba vendo o nosso trabalho, você começa a olhar para cima e ver as coisas de outra forma. Bacana, bacana. E como que é a recepção das crianças? Como que elas ficam depois de conhecê-los, assim, com os animais? Como que eles ficam? Qual que é o feedback que eles dão? Elas ficam sempre impressionadas, encantadas, né? Cheias de curiosidades, cheias de perguntas. E esse é um intuito bacana, cara, nosso de estar fazendo esse tipo de coisa mesmo. A criança ter essa curiosidade, porque você matando essa curiosidade da criança, a gente até às vezes acaba sabendo, crianças próximas, né, que às vezes vizinhos acabam contando para os pais. O pai vem, às vezes conversa com a gente, fala: meu filho falou que a coruja faz isso, ele fica pesquisando no Google agora, ele fica estudando a respeito, porque acaba aflorando a curiosidade da criança, né? Normalmente eles são muito curiosos, né? As crianças são muito curiosas com relação às aves de rapina, né? Porque é uma coisa que encanta, né? Sim, sim. E conta pra gente um momento marcante que você teve dentro do projeto, que você poderia compartilhar. Eu sei que são vários, mas compartilha um próximo. Olha, um assim que marcou foi um trabalho que nós fizemos, né? E era um curso que nós estávamos dando e tinha um deficiente visual. E ele se utilizava de uma tecnologia no celular, às vezes para fazer algumas pesquisas, né? Mas em relação ao contato com as aves, ele perguntava tudo para nós. E nós começamos, na hora que nós detectamos que existia um deficiente visual no grupo, nós começamos a dar uma atenção maior para ele. Então ele teve a liberdade de passar a mão na coruja, não só da gente ficar falando: ah, ela tem as penas macias. Não, dá aqui sua mão, coloca a mão nele aqui, ó. Olha como é que é macio. Olha as garras dele, como é pontiaguda, que ele acaba utilizando para matar sua presa. Então a gente fez todo um escaneamento da ave com a mão dessa pessoa que era deficiente visual. Que bacana. Aquilo ali acho que foi assim o ápice, cara. Ali foi uma prova de fogo de tudo que você aprendeu em educação ambiental, colocar ali na prática ali para a pessoa. E dentro da sua ótica, você acredita que haverá mudanças no Brasil com relação à fauna e à flora? Vai depender muito do que a gente semear hoje, né? Hoje acho que o foco é você estar trabalhando em cima de crianças, adolescentes, e tentar convencer um pouco mais os adultos, né? As pessoas que já têm uma certa idade. Você só consegue mudar algo educando, né? Então, e eles são os maiores interessados. Quando você pega, por exemplo, uma criança, se a gente pegar 5 adolescentes, 5 pessoas adultas, e pegar 5 crianças, pode ter certeza que depois de 5, 10 minutos, uma parcela dos adultos vão acabar pegando o celular, olhando para cá, para lá, um conversando com o outro. A criança vai estar vidrada, olhando para você, perguntando, conversando. Qualquer movimentação de cabeça, pé, asa, a criança está ali olhando. Então assim, eles é que vão
surtir o maior resultado e com certeza eles são o melhor investimento para a preservação. A educação ambiental, na verdade, é para todos. Sim. Mas a gente vê que as crianças são as mais fáceis da gente semear esse interesse. O que a turma do Gavião representa para o Antônio? Cara, uma mudança drástica na vida, né? Porque eu fiquei muito tempo afastado da educação ambiental, né? Tive que tratar problemas pessoais, né? Família, e eu tinha outros negócios, né? Então eu estava um pouquinho afastado, meio enferrujado. Eu sempre gostei de bicho, né? Inclusive eu tinha o Snow bem antes, né? da turma do Gavião. Ele já era uma ave minha e estava adormecido esse gigante dentro de mim, né? Aí de repente, com o convite aí à turma, isso daí eu botei em prática novamente tudo aquilo que eu aprendi. Quanto tempo o Snow tem? Ele tá aí com seus 4 anos e meio, beirando já quase para 5. Quanto tempo que vive um bichinho desse? Em torno aí de seus 20 anos em cativeiro. A perspectiva de vida deles em liberdade é menor. Sério? Sim. Mas por quê? Por abate, por aí degradação? Volta aquela pergunta que você me falou. Você me perguntou. Por causa de, às vezes, alimento contaminado, né? Um rato que ele acaba capturando, acaba envenenando. Doenças que ele tem mais facilidade de estar adquirindo por causa da alimentação, né? Não há um controle, né? Como nós fazemos. Claro. E assim, na natureza não existe aquela coisa de tadinho. Não existe tadinho. Ele pode ser predado por uma ave maior também de rapina. Ele pode ser predado por uma coruja maior, por um gavião maior. Ele pode ser predado até por uma águia, como passou anteriormente, né? Uma águia chilena pode pegar, se vê a oportunidade. Você fala, mas coruja só anda de dia. Mas se ele estiver num ponto onde um outro predador consiga observar e ver facilidade em capturar, ele vai ser capturado. Então assim, N fatores acaba diminuindo a expectativa de vida deles na natureza. Por isso que também, principalmente a espécie do Snow, as suindárias, elas são um pouquinho mais prolíferas que as outras corujas, né? Porque elas são para alimentação de outras. Porque elas são um pouquinho mais frágeis em relação às outras aves de rapina. Sim, entendi. Quem quiser ajudar a turma do Gavião, como é que faz? Procura a gente lá nas redes sociais, lá, Instagram, Facebook. A gente está sempre aí fazendo cursos, sempre trabalhando aí para estar levando essa informação aí. O pessoal que está sempre acompanhando a gente aí, muita gente do Instagram acaba, participante dos cursos, né? Então eles já conhecem o nosso trabalho e a gente está sempre angariando mais pessoas aí para conhecer. Bacana. Antônio, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, falando um pouquinho pra gente dessas questões que leigos assim como eu não fazem a menor ideia. Obrigado a vocês por estar dando essa oportunidade a conhecer um pouco do projeto da Turma do Gavião e também para dar o espaço aí, principalmente para eles, que são a chave principal aí do projeto. Muito obrigado. Obrigado a vocês.